Graça e paz a todos os meus amigos aqui do YouTube, todos aqueles que acompanham o meu canal, todos aqueles que ainda vão acompanhar o meu canal. Minha gratidão a todos vocês. E é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Queridos, hoje eu quero, com muito prazer, dar início a uma série que era um dos propósitos aqui do canal, que é trazer explanações, exposições dos livros da Bíblia. Nós vamos começar aqui através da sugestão de um dos inscritos, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, meus queridos, para vocês não perderem isso, vocês já são inscritos aqui no canal? Se não são, se inscrevam aí no canal, ative as notificações para vocês sempre receberem os vídeos, tá? Compartilhem os vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pelas palavras de Deus e visualiza também os vídeos anteriores, creio que vai ser bênção para a vida de vocês. Bom, como é que vai ser essa série então de Atos dos Apóstolos? Hoje eu vou trazer uma introdução, que é trazer uma contextualização do que é o livro de Atos dos Apóstolos, o contexto histórico, seu autor, a narrativa presente em Atos dos Apóstolos. E nos vídeos posteriores vai ser um vídeo para cada capítulo do livro, Talvez a gente em alguns livros, alguns capítulos nós tenhamos assuntos muito delicados que a gente precisa dar uma maior atenção, então a gente divide em até 2 vídeos num capítulo só. Enfim, Deus sabe, Vamos deixar isso aí mais para frente. Bom, então vamos adiante para a gente não perder tempo aqui no vídeo, O que é o livro então de Atos dos Apóstolos? Bem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro do Novo Testamento histórico, Teologicamente, nós temos uma divisão do Novo Testamento em os 4 evangelhos, que narram a vida, a obra e o ministério de Jesus, que não deixam de ser históricos, mas eles são ali colocados de forma especial como 4 evangelhos. As epístolas gerais, que são as epístolas paulinas, as epístolas de Pedro, de João, Tiago, Judas e a epístola aos Hebreus, Nós temos também o livro profético de Apocalipse e então o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? O que ele narra? Qual a narrativa então de Atos dos Apóstolos? Ele narra o nascimento da igreja em Jerusalém, a sua expansão então pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, como foi a ordem dada por Jesus ali, que está registrada no capítulo 1 do próprio livro de Atos, no versículo 8. Nós sabemos que o livro de Atos ele não teve fim ainda, por se tratar da obra da igreja, da expansão da igreja na terra. Ainda hoje nós estamos trabalhando para isso. Então, o livro de Atos na Bíblia ele termina no capítulo 28, mas você vê que ele não tem um fim, não tem uma finalização, porque isso está continuando até os dias de hoje e nós somos participantes dessa história da igreja na terra, Nós somos privilegiados, não é mesmo? Bom, então, meus queridos, vamos nos atentar aos pontos, à narrativa que traz o livro de Atos. Primeiro disso, a gente tem que entender qual o espaço de tempo, que ocupa então a narrativa de Atos, Então é do início da formação da igreja, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, por volta do ano 33, a gente sabe ali que a gente pode ter um espaço de 4 a 6 anos de erro no nosso calendário, mas vamos ali tratar do ano 33, que é o que a gente tem como calendário gregoriano, até a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Então nós temos quase que um relato de quase 30 anos de história aí do nascimento e de expansão da igreja. Bem, por quem foi escrito o livro de Atos? O livro de Atos ele foi escrito por Lucas, não é? Ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. E uma coisa que a gente precisa atentar é que Lucas ele é o único escritor bíblico gentil. Olha só que coisa interessante, Ele era grego, ele era médico, um historiador e alguns teólogos, alguns historiadores, como no caso eu vi o professor e doutor Rodrigo Silva já mencionando isso, possivelmente ele também poderia atuar como um advogado.
E eu vou tratar disso aqui, vocês vão entender, tá? Ele foi, então, um parceiro do ministério do apóstolo Paulo, muito provavelmente convertido ali no ministério do apóstolo Paulo, e ele participa de boa parte das histórias narradas no livro de Atos. Você percebe que o livro de Atos ele começa escrito narrando ali na primeira pessoa, a gente vai ler, depois ele passa a escrever na terceira pessoa como alguém que observa, como alguém que narra, e lá no capítulo 16 ele começa a escrever na primeira pessoa do plural, ele começa a usar o nós, como ele estando participante de muitas das narrativas presentes aqui no livro, né? Bom, ele encaminha o livro de Atos a um homem chamado Teófilo. Quem era Teófilo? Nós não temos muitos dados acerca de quem era esse homem, né? É um nome grego. Possivelmente Teófilo era um oficial ou alguém que ocupava algum cargo nobre dentro do Império Romano. Muito provavelmente alguém que foi alcançado pelo ministério do apóstolo Paulo. Provavelmente, nós não podemos afirmar com toda a certeza. Então Lucas ele está endereçando não só o livro de Atos, mas como o Evangelho de Lucas a este homem chamado Teófilo. E aqui eu quero ler então a narrativa dos primeiros versículos então do capítulo 1 do livro de Atos e também os primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Lucas para a gente fechar essa afirmação aí, não sobrar nenhuma dúvida para a gente. Então Atos no capítulo 1, versículo 1 em diante vai dizer assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então aquele é o início, a introdução dele falando na primeira pessoa do singular no livro de Atos dos Apóstolos. Agora olha a narrativa inicial que ele dá no Evangelho de Lucas, não é? Começa assim, Lucas capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que fora instruído. Bem, então aqui a gente vê que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos é um relato endereçado a este homem Teófilo, o qual já havia sido instruído no Evangelho, não é? Por que lá atrás eu disse que Lucas poderia também exercer o ofício de advogado, como alguns historiadores e alguns teólogos dizem? Porque tanto o relato de Lucas como Atos dos Apóstolos, eles trazem também uma narrativa defensiva, como se fosse uma carta de defesa em prol do apóstolo Paulo. Isso a Bíblia não afirma, tá? Nós não temos tantos registros históricos, alguns historiadores e teólogos colocam dessa forma, né? Como eu disse, eu vi o pastor e doutor Rodrigo Silva comentando brevemente sobre isso também, tá? Bem, então, o livro, então, ele vai mostrar logo no seu início a ascensão de Jesus, né? Ordenando que os discípulos ficassem em Jerusalém para que do alto recebessem o revestimento, o poder do Espírito Santo, dado ali no capítulo 2, no dia de Pentecostes, não é? Aí, depois da descida do Espírito Santo, a igreja se inicia, então, através da pregação do apóstolo Pedro. E aí nós vamos ter dois personagens principais no livro de Atos, né? O apóstolo Pedro, que seu ministério ele vai ser muito enfatizado do capítulo 1 até o capítulo 10, e depois o ministério do apóstolo Paulo, que vai ganhar muita força a partir do capítulo 13 até o final do livro de Atos. E uma coisa interessante da gente ver é essa divisão da atuação e do crescimento da igreja dada no livro de Atos.
nós vamos ter ali do capítulo 1 até o capítulo 8 a igreja em Jerusalém, o seu crescimento. Alguns historiadores colocam que até possivelmente cerca de 90% da cidade de Jerusalém já estava convertida ao Evangelho. E vamos lembrar que eram quem? Judeus que se converteram ao Evangelho, que creram no Senhor Jesus, não é mesmo? A partir do versículo 8, após o martírio de Estevão, houve a dispersão dos discípulos, né? E ali a gente já começa a ver a igreja partindo para a Judéia e Samaria. A gente já vê Filipe, né, pregando então em Samaria, um grande avivamento ali, tanto que depois o apóstolo Pedro e o apóstolo João tiveram que ir lá, né, trazer fundamentação para aquela igreja, trazer o batismo com o Espírito Santo, né? E depois, a partir do capítulo 13, a gente vai ver a expansão da igreja aos confins da terra, não é? São as viagens missionárias ali do apóstolo Paulo, acompanhado primeiramente por Barnabé, depois por Silas, enfim. Nós temos essas três divisões, do capítulo 1 ao capítulo 8, igreja basicamente em Jerusalém, de 8 ao capítulo 13, Samaria, toda a Judéia, aquela região, mas a gente vale destacar que a partir do capítulo 10 a gente já vê Pedro sendo levado aos gentios, não é? Mas o foco ainda está ali, e depois a partir do capítulo 13, então, o evangelho se expandindo até os confins da terra, não é? Então, queridos, essa foi uma breve introdução aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nos próximos vídeos, então, espero que vocês fiquem ligados, que vocês tenham se inscrito no canal e ativado as notificações para vocês receberem a notificação dos vídeos aqui. A gente vai começar, então, a tratar capítulo por capítulo. Eu não vou ler os capítulos, mas eu vou ressaltar os pontos mais interessantes ali para a gente meditar e refletir nas Escrituras Sagradas. Bem, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por terem ficado aqui comigo e que vocês possam acompanhar essa série. Vamos crescer aí no conhecimento, né, e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos aprender, vamos alimentar da palavra de Deus e eu espero você comigo nessa jornada, tá? Não se esquece então, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste os vídeos anteriores para ser abençoado, compartilhe a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Meu muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.